Boa noite, meus irmãos. É um prazer ter vocês aqui em mais um vídeo. Para você que é novo, não se esqueça de se inscrever no canal. Todas as noites eu posto a oração da noite para a ansiedade. Para quem não me acompanha, nosso Senhor Jesus me curou da depressão, da síndrome do pânico e da ansiedade. E eu venho todas as noites a partir das 19 horas orar por todos que estão passando por essas enfermidades. Amém? Então se inscreva no canal se você não é inscrito, curta e compartilhe para que chegue a mais pessoas, amém? Bom, meus irmãos e irmãs, como vocês viram, hoje eu venho dar algumas dicas de como saber quando você está sendo atacado espiritualmente, amém? Se você entregou sua vida a Jesus, saiba que hoje você é o inimigo número 1 de Satanás, mas se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Mas nós devemos vigiar e orar, amém? Porque nós temos um adversário. O Senhor diz em 1 Pedro, capítulo 5, sede sábios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, meus irmãos, nós temos um adversário, né? Então nós devemos vigiar, orar, amém? E saber os sinais de quando nós estivermos sendo atacados, amém? Então é isso que hoje eu venho falar hoje, amém? Para você que já é convertido, convertida, para que você saiba para quando você estiver sendo atacado ou atacada, amém? Uma das armas que o inimigo usa muito é colocar aquelas pessoas que nos levavam para o mau caminho, né? Por exemplo, o seu amigo de balada que tinha se afastado de você, o inimigo vai usar para colocar no seu caminho de novo. Aí o inimigo começa a usar ele para querer levar você para festas, ou ela, né? Porque isso acontece tanto para o irmão quanto para a irmã. Uma coisa que eu vejo muito acontecer, meus irmãos e minhas irmãs, uma das grandes armas que o inimigo usa para tirar o cristão da igreja, principalmente o novo convertido, é dando aquilo que ele ou ela tanto desejavam. Por exemplo, o irmão queria uma esposa, uma mulher, então o inimigo vai lá e coloca essa mulher no caminho dele. Às vezes até a mulher que você sempre queria e nunca deu certo. Mas é você entrar para a igreja que aquela mulher vai começar a querer ter relacionamento com você de novo. Vai aparecer outras mulheres, né? Ou seja, o inimigo vai tentar tirar você da igreja com o que você mais queria, amém? Então esse é um dos principais sinais que vocês têm que sempre prestar atenção. Em Efésios 6:12, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades das regiões celestiais, amém? O inimigo, ele usa as pessoas, e não é as pessoas que estão fazendo aquilo por mau gosto, para nos tirar da presença do Senhor, não, elas estão simplesmente sendo usadas por o inimigo, amém? Ou para até mesmo fazer com que nós envergonhamos o nosso Senhor, amém? Colocando mulheres para nós cometermos pecados, fornicação, né, adultério, imoralidade sexual. Então o inimigo, ele usa essas armas, ele usa o ímpio, amém, para tirar nós da presença do Senhor. Quantos casos que o irmão entrou para a igreja, Satanás colocou uma mulher na frente do irmão ou da irmã, vão lá e se casam. E aí você vai ver, ela não é da igreja. A Bíblia diz que só existe céu e inferno. Se ela não é da igreja, ela é da onde, né? Só que as pessoas não vigiam, amém? E aí o diabo faz a festa, meus irmãos. Então a gente precisa vigiar, amém? E a Bíblia já diz sobre o jugo desigual. Nunca case com uma mulher ou um homem que não seja da sua mesma religião, porque você vai querer fazer uma coisa, ela vai querer fazer outra, e não vai dar certo, né? Porque luz e trevas não combinam. O Senhor Jesus disse, luz com trevas não se combinam, amém? Quantas pessoas eu conheci, né, que estavam na presença do Senhor, estavam firmes na palavra, que o Senhor tirou do fundo do poço, né? Só que as pessoas não vigiaram, não oraram, e aí o que aconteceu? O inimigo vai lá e coloca uma mulher, coloca algum homem, ou coloca aquela pessoa, e aí o homem e a mulher, por falta de vigiar, acabam caindo na cilada do inimigo, né? Ou seja, fizeram tudo o que o inimigo queria, mas porque não vigiaram, não oraram, não pediram confirmação, brincaram com o mundo espiritual. Não brinquem com o mundo espiritual, meus irmãos, minhas irmãs. O mundo espiritual é real, Jesus está voltando. Então não é mais hora de brincar, não é mais hora de fazer de conta que eu sou cristão, não. Tem que vigiar, tem que orar, tem que jejuar, amém?
Porque o inimigo, ele não brinca de ser diabo, o diabo não brinca de ser diabo, mas tem muito cristão brincando de ser cristão. Então sempre quando aparecer alguém que queira tirar você da igreja, queira fazer você pecar novamente, ir para o mundo, ir para a balada, namorar uma pessoa que não seja da igreja, mas mesmo que seja, como eu falei, peçam ajuda do Espírito Santo, uma confirmação, amém? Vou contar um testemunho rápido para vocês. Certa vez eu estava no casamento e essa pessoa tinha problemas com bebidas, com álcool, né? E esse rapaz entregou sua vida para Jesus e Jesus transformou a vida dele, né? Tirou do vício da bebida, tirou de tudo. E então Jesus deu uma noiva para ele. E esse rapaz, meus irmãos e minhas irmãs, estava no seu casamento, estava esperando a sua noiva. Eu estava ali do lado dele. E olha como Satanás é sujo. Simplesmente chega um moço que era convidado desse rapaz e da noiva. E esse moço, meus irmãos e minhas irmãs, vinha com uma lata de cerveja na mão. E nisso eu me aproximei dos dois, né? E comecei a ouvir a conversa. Esse moço com a lata de cerveja, ele simplesmente começava a dizer assim para esse rapaz que tinha sido alcoólatra. Vai dizer que você não bebe mais nem uma cervejinha, mais nem nada. É só você olhar para aquele irmão que você via que não era ele, meus irmãos. E para você ver como Satanás é sujo. O casamento era dentro da igreja e ele levou alguém lá no casamento desse rapaz para tentar fazer ele voltar a beber, a fazer tudo que Jesus libertou ele. Então olha para vocês verem como Satanás ele é sujo. Se for possível, ele entra dentro da igreja, meus irmãos e minhas irmãs, para te tirar da presença. Isso eu vi com os meus olhos. Então, como eu falei, não dá para brincar com o mundo espiritual. Não há mais tempo para brincadeira. Outra coisa que ele faz também, isso acontece até comigo, ele coloca pessoas para te atrapalhar na hora da oração. Mas saiba que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então não adianta nós ficarmos bravos com as pessoas que, né, às vezes sem querer, nos atrapalha na hora da oração. Então nós devemos vigiar. Se tiver alguém atrapalhando nossas orações, você já fica atento que é o inimigo, né, usando essa pessoa. Então tem muitas das formas que o inimigo faz, né, para nos tirar da presença do Senhor ou para nos tentar tirar da presença do Senhor, né. Outra forma, meus irmãos e minhas irmãs, de o inimigo tentar nos atingir é ele colocando pessoas para nos atingir. Por exemplo, ele coloca às vezes uma pessoa próxima a você, até às vezes pessoas da sua própria família, para te lançar palavras que vão te ferir, para te lançar palavras que vão te deixar triste, que vão te desanimar, amém? É assim que ele age. Eu mesmo passei por uma experiência, meus irmãos e irmãs, de uma pessoa próxima a mim dizer que eu não ia ir para o céu, meus irmãos e irmãs. E eu lembro que eu cheguei em casa, né, um pouco chateado, e eu lembro que o Espírito Santo me lembrou que ele é acusador. Se ele tiver a chance de nos acusar, ele nos acusa, usando pessoas, amém? É como o Senhor mesmo disse, o mundo jaz é do maligno. Então, assim como o Senhor usa os seus servos, que no caso somos nós, né? O inimigo também usa o ímpio, amém? Então, se afaste daquele amigo que não é cristão, se afaste daquela amiga que não é cristã, porque o inimigo vai fazer de tudo para usar essas pessoas para te tirar da igreja, amém? E para te levar para uma vida novamente de pecado. E você sabe que o Senhor disse que o salário do pecado é a morte, mas não é a morte carnal, é a morte espiritual, amém? Então não se deixe enganar pelo inimigo, não caia nas armadilhas dele, amém? Então tem muitas das formas que o inimigo faz, né, para nos tirar da presença do Senhor ou para nos tentar tirar da presença do Senhor, né? Então nós devemos vigiar, não podemos ficar brincando com o mundo espiritual, porque o diabo não brinca de ser diabo e Deus também não brinca de ser Deus, amém? Só que o Senhor quer que nós vigiamos, que nós oramos, né? Que nós mantemos comunhão com Ele, porque nós temos o livre-arbítrio. A gente pode tanto querer ficar na presença do Senhor como nós queremos sair, né? Então nós devemos estar sempre vigiando, para se manter firme, porque quem não se manter firme, meus irmãos e minhas irmãs, não vai resistir, amém? Quem não se manter com comunhão com o Senhor, quem não se manter com comunhão com o Espírito Santo, não vai resistir, porque nós estamos vivendo
princípio das dores, né? Princípios de dores que o nosso Senhor Jesus já tinha falado. Então nós precisamos vigiar, precisamos se manter firme com o Senhor, amém? Glórias a Deus. Então é isso que eu venho falar hoje. Vigiem, orem e se mantenham firmes com o Senhor, amém? Se vocês gostaram do vídeo, deem um joinha, compartilhe e se inscrevam no canal, que todas as noites eu faço uma oração para ansiedade, depressão, síndrome do pânico, amém? Então muito obrigado e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Glórias a Deus.